É isso aí, pessoal. É, agora, estou passando aqui. Vamos ver se está passando direitinho. Beleza. Então, essa já é a aula 3, né? Então, a primeira aula a gente falou sobre a questão da adoração, do louvor, segundo a Bíblia, né? A segunda a gente foi para a questão dos instrumentos. Vimos até biblicamente, historicamente, né? Fomos lá para o Velho Testamento, fazendo comparativo. E hoje a gente vai, nessa aula 3, a gente vai falar sobre o regente, né? Sobre o papel do regente. Né? Então, tem alguns objetivos desse treinamento, que é, então, primeiro, entender qual é a responsabilidade do regente, né? Frente ao louvor na igreja. Então, por que a gente tem? A gente poderia, né? De repente, alguém que está sentado lá, começar a começar os cânticos lá, né? Mas assim, o papel de alguém lá na frente, isso é importante, né? Deixa eu tirar aqui que está me atrapalhando aqui. Tá. Beleza. Deu certo. Eu tinha colocado meu celular, mas ele não fica mudo e fica fazendo barulho aqui. Beleza. Então, entender primeiro, entender a responsabilidade do regente à frente do louvor. Segundo, entender as técnicas básicas, né, de regência manual. Então, ali quando a gente fica lá na frente, como que a gente, quais os recursos que a gente tem? Um deles, né, é a regência manual. É como a gente faz isso, né? Como a gente dirige, né, conduz a igreja, tá? A gente vai falar sobre diferença também entre dom e talento. Também os recursos, né, usados pelo regente, tá? Então, quais são os recursos que o regente tem, né, para conduzir essa adoração? O que é preciso para ser um bom regente? Também, né? A gente tem algumas coisas que pessoalmente eu preciso, né? Pessoalmente, tem algumas coisas que eu preciso para ser um bom regente. Também vamos falar sobre expressão corporal e facial, né? A gente está na frente, tá todos nos olhando. Então, dependendo da forma que a gente se porta, né, do qual, como a gente se conduz, né, à frente da igreja, é que vai dizer se a igreja vai aceitar, né, que você lidere ela ou não, né? Então, depende da gente. Então, e a diferença também entre regente ou puxador de cânticos. Beleza? Tá todo mundo escutando? Tá tudo bem aí? O som tá bom? Tá tudo beleza? Tá ótimo. Tá ótimo? Beleza, vai me dando um toque aí, só para mim, porque como eu não tô vendo nada, eu acabo me vou deixar aqui no celular assim para mim começar a ver. Isso aí, vamos tocar. Então, é, regente, ou ministro de louvor, eu coloquei essa foto aí, né, que é que é como geralmente a gente vê o regente, né? Então, quem é o regente? O regente que vai estar à frente, né? Ele está usando essa batuta que provavelmente é um regente de orquestra, né? Mas que o papel dele é o mesmo, né? O papel daquele regente da orquestra, não é? Que fica lá com a batuta, dirigindo cada instrumento, dando a entrada de cada instrumento, fazendo, né? Aquela harmonia, é lógico, né? Que precisa, né? Ter um ensaio para isso, para que seja, né, para que tenha coerência, para que tenha, né, para que todos os instrumentos tenham entrosados, mas no nosso caso também, a gente também precisa que desse, desse dessa pessoa que conduz, né? Primeiro, né, uma coisa que a gente precisa pensar. Então, o regente ele serve liderando nesse ministério. Então, em Salmos 115:1 fala: "Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade." Geralmente essa posição, né, de regente, ela traz notoriedade. E aí é uma questão do louvor, é uma questão mais até artística, né? Então, às vezes, a pessoa que está lá liderando, ela se vê até como, né, a gente precisa tomar esse cuidado. A glória não é assim. Se eu estivesse cantando, né, para um grupo, se eu estivesse fazendo um canto solo como eu já fiz em outros momentos na vida, né? Então lá eu tô sendo, lá eu fui lá, as pessoas vão para me ver cantar. Na igreja não é isso.
né? O regente ele está liderando, mas a igreja ela canta em uníssono. Então por isso que é, a gente não tem solos, né? Então não tem ninguém na igreja que vai fazer um solo, né? Então o regente ele está lá, ele não é o artista da igreja, né? Então ele não merece nenhuma glória. Ele, sim, lógico que é louvável, né? Pois a pessoa para estar nessa, para ser um regente, ele precisa buscar o conhecimento, né? Conhecer de música, ter um certo dom, um talento, né? Que seja, né? Conhecer as notas musicais, então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, né? De não que a igreja não nos veja, né? Como artistas, né? Como cantores, não. Nós somos líderes de louvor, então essa passagem é para que a gente entenda. Então nenhuma glória é para nós, mas o intuito é de glorificar a Deus, né? Com as nossas vozes, né? E usando esse talento, esse dom, né? Que vem de Deus também, para que a gente possa adorar e conduzir a igreja em adoração. Então, quais as responsabilidades do ministro de louvor à frente desse ministério, né? Primeiro, conduzir. Eu coloquei alguns aqui, depois se alguém quiser complementar, lembrar de mais algum, tá? Que não tá todos, mas tá a maioria, tá? Então, se alguém quiser falar, pode falar. Eu não tô vendo aqui, mas pode entrar falando, pedir licença, porque eu tô com toda a tela, né, tomada, eu não tô conseguindo ver a tela de vocês, tá bom? Então, primeiro, conduzir a igreja em adoração a Deus, né? Então, a ideia é o regente ele está lá na frente para conduzir a igreja. Então, ele vai ter que se preparar, né, pessoalmente, preparar os louvores, vir. Então, a gente fala principalmente no momento do culto. Então, o momento do culto é o momento que a gente se preparou a semana toda para vir adorar a Deus, para vir agradecer por tudo que Ele tem feito, né? Isso em comunhão, né? Quando fala com dois ou três, né? Em teu nome, Deus vai estar junto, vai estar lá vendo. E principalmente nesse momento de adoração no culto, né? Deus está lá, né? Então ele que nós nos preparamos e conduzimos a Ele. Então toda adoração, né? Nessa adoração, principalmente no domingo, no culto, né? Que é um mandamento, nós fazemos o culto para Deus, né? Então quando a gente conduz essa adoração a Ele. Então, segundo, escolher os hinos. Então, a escolha do hino certo para cada momento. A gente tem até uma forma que mais para frente a gente vai falar sobre isso, não hoje, mas a forma até da escolha, né? Como que a gente faz? Como a gente faz a escolha, né, dos cânticos para adoração? A gente também tem uma forma de fazer essa escolha, né? Então, definir a duração do culto também é importante. E se a gente pensar, às vezes tem pessoas que falam assim, não, ai, que bom, eu não tenho pressa, né? Eu entro, eu poderia ficar o dia inteiro adorando. Mas não é todo mundo, né? Tem pessoas que por motivo de trabalho, às vezes o marido não é convertido e a esposa demora muito para chegar em casa, vai ter o problema. Então a gente precisa ter ordem e decência. Então a gente tem que ter uma hora certa para começar e uma hora certa para terminar, né? Então, o regente, uma das coisas que ele faz é isso. Dependendo como, pelo menos quase 70% do culto é de louvores, é de adoração. Então, a gente pode ir conduzindo isso e definindo o tempo de cada cântico, né? Então, às vezes, até o que pode acontecer, às vezes a mensagem demora muito, né? E aí a gente consegue tirar um cântico, né, para não se delongar muito. Então a gente pode trabalhar, né, como o louvor geralmente é no culto inteiro, a gente pode trabalhar e definir a duração do culto, ajuda, né, a definir essa duração. Iniciar o hino definindo a entonação, andamento, intensidade, mantendo uma boa dinâmica do culto de louvor. Exortar, incentivar, conduzir um espírito de exultação, né, congregação. Deixa eu falar um pouquinho do anterior. Então, a gente precisa, para que a gente consiga cantar junto, pense, a gente canta em uníssono, em uma só voz. Então, se eu dou principalmente uma entonação, eu começo a cantar muito agudo. Então, o que acontece? Facilita para as mulheres. As mulheres têm uma voz mais fina, mais aguda, facilita para elas cantarem. Mas os homens acaba não facilitando. E aí, se eu canto muito grave,
e aí eu dificulto para as mulheres cantar, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para quê? Para entrar no tom certinho, né? Eu estava até falando com o Evandir no começo, ele até mostrou uma listinha aí, que é justamente, tem uma lista que se alguém quiser depois, é só me pedir, eu coloquei no grupo também, que tá, né, os tons certos para cada cântico, fala a temperatura de cada cântico, né, para facilitar essa escolha. Andamento, por exemplo, então se eu canto, pego um cântico muito lento, imagina, um canto que eu sempre uso como exemplo, aquele Senhor, quem entrará no santuário. Então, eu lembro que, né, na minha adolescência, lá na igreja, né, que eu, que eu, que eu era membro lá em Osasco, então, antes de eu me batizar, então era assim, o louvor era muito lento, né? Então, demorava muito, principalmente essa música, ela acaba ficando cansativa. Então, a gente precisa, cada cântico ele foi feito, cada cântico, hino ou salmo, ele foi feito para ser cantado em determinado andamento. Então a gente não pode fazer nem rápido demais e nem lento demais. Então a gente tem um andamento certo, né? A intensidade certa, né? De, de cantar tem que manter uma boa dinâmica no culto de adoração. Então, cantar da forma certa, respeitar cada momento do culto, respeitar também o andamento, né, de cada louvor. Né? Aí gera uma boa dinâmica e acontece, né, o culto da melhor forma. Exortar, incentivar, conduzir um espírito de exultação na igreja. Então, nosso papel também é incentivar, é conduzir, né? É levar, conduzir a igreja em adoração. Então, se eu tô fazendo isso tristemente, né? Com cara de tristeza ou choro, como que eu vou, né? Como que eu vou conduzir essa exultação? Então, a gente precisa também estar alegre, precisa conduzir, olhar, sorrir, né? Então, nós, né, como regentes ou como ministros de louvor, a gente tem esse papel também. Transmitir sentimento, que seria a mensagem de adoração. Né? Por exemplo, cada cântico tem uma letra, né? E dependendo da letra, a gente usa em determinado momento. Por exemplo, o cântico que antecede ou durante a ceia, por exemplo. Então, morri na cruz por ti, morri para te livrar. Então, está falando, né, ali daquele momento da morte, da ressurreição, ou tomarão precaução com seu sepulcro, né? Então, da sepultura saiu. Então, cada cântico, né? Tem cânticos que vão falar de agradecimento, por exemplo, na oferta, né? Te agradeço, né? Então, a gente pode usar hinos de agradecimento quando a gente inicia o culto. Lembra lá do Salmo 100, que é o salmo de entrada no templo? Então era um momento que eles entravam, um momento de alegria. Então a gente precisa usar cânticos, né, com alegria. Por exemplo, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, né? Então a gente precisa dessa alegria, né, na condução do louvor. Então a gente precisa, né, também preparar o caminho, complementar mensagens, né, preparar antes da oferta. Então tem um cântico que eu vou remeter o pensamento à oferta, antes da ceia. Né? Então cada um a gente tem que se preparar e cânticos que façam parte. Então, porque a gente vai costurando, né? Então vai costurando através dos cânticos, vai costurando, né, o culto, né, o culto de adoração, tá? E uma das principais responsabilidades, na minha opinião, é garantir que a maioria da congregação conheça os hinos cantados, principalmente no culto, promovendo momentos para o aperfeiçoamento coletivo da congregação. Tá? Então, papel, né, responsabilidade do regente criar esses momentos, né, de aprendizado, né, e que a igreja toda faça parte dessa adoração. Né? Então, se a igreja não conhece determinados hinos, é papel, né, do regente. Pode não ser dele, só dele, né, mas das pessoas, né? Então, não é o regente que faz tudo, né? Então, por isso a gente fala de ter um grupo de adoração, um grupo de louvor que vai, né, junto contendo mulheres, homens, né, pessoas que gostem, né, que tenham afinidade com esse ministério, né?
precisam, né, se juntar e criar esses momentos de adoração. Tá? E o que é preciso para ser um bom regente? Primeiro, almejar, né? Não tem como, né? Se eu não quiser ser um regente, eu não vai ter como, né? Então eu preciso almejar ser um regente. Segundo, eu preciso gostar de cantar, ter uma aptidão natural, né? Aptidão musical natural. Então, ter musicalidade, ter ritmo, afinação, harmonia. Então, se eu não tenho essa aptidão, né? Eu não conheço sobre, eu não sei qual é o tom do cântico, eu não sei diferenciar ritmo, afinação. Se eu não conheço, então fica muito difícil, né? Eu conseguir conduzir a igreja em adoração, né? Preciso de disposição para aprender. Às vezes, por mais que a gente conheça, a gente já tenha essa aptidão, a gente precisa estar disposto a aprender cada vez mais. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está aqui já justamente para aprender um pouco mais, é isso. Participar desses momentos e buscar conhecimento, né? Então a gente precisa estar disposto para isso. E dedicação constante, né? Por exemplo, eu estava falando com o Evandir aqui, ele já está falando, ó, eu vou dirigir na semana que vem, já estou me preparando, né? Dirigir no próximo domingo. Então é isso. Eu já começo a me preparar, hoje aqui é terça, eu já começo a me preparar para o que eu vou, né? Para a duração da próxima semana. Então, é dedicação constante. Então, eu tenho que estar preparado. Então, os momentos, principalmente na adoração do culto, eu preciso me preparar com antecedência para não cometer gafes, para não dar errado, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer o melhor que a gente pode, é o que a gente tem de melhor oferecendo para Deus naquele momento. Vamos lá, qual a diferença entre dom e talento? Né? Eu falei que a gente precisa ter certa aptidão né, para cantar, mas qual a diferença, né, entre dom e talento? Então, primeiro, né, o dom. Dom, você já nasce com ele, é um presente de Deus. Isso é muito difícil, né? Nascer com, é lógico que tem até crianças, né, que você vê lá com 2, 3 anos tocando piano e tudo. Eu acredito que exista sim, né? O dom, que é um presente de Deus, e que não precisa fazer nada, que já nasce com aquilo. Mas, né, a gente, normalmente, você vai ter, né, que desenvolver o talento. Então, talento é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? É, então, não adianta você ter um dom musical nato e não estar disposto a dedicá-lo ao trabalho de Deus. No entanto, você pode desenvolver o seu talento com dedicação, persistência, servindo a Deus nesse ministério, né? Então eu preciso querer, né? Então, e eu preciso desenvolver. Então, o talento, as pessoas falam, mas você não, você tem o dom. Não necessariamente, né? Eu nasci na igreja, eu tinha uma família muito musical, né? Minha mãe cantava muito pra gente, eu participava das aulas dominicais, que a gente cantava muito, aulinha lá nas crianças, né? Então, eu sou nascido na igreja. Então, não sei dizer, né, se isso foi um talento ou um dom nato, ou eu desenvolvi. Bem provavelmente eu tenha desenvolvido, né, porque eu tenho dificuldades, né, muitas coisas eu preciso estudar e aprender, não nasci sabendo, né, então a gente precisa desenvolver. Então, é isso, a maior parte da gente pode desenvolver, e aí as pessoas falam, não é para mim, né, aí eu não consigo, não é a minha habilidade, mas ao contrário, não é muito difícil, só se você tiver algum problema neurológico, né? E que uma afonia que não deixe você discernir sons e tudo. Existe, mas 99% das pessoas apenas, às vezes, não teve uma cultura musical, não começou cedo, não teve a parte de musicalização. Então, todos nós podemos desenvolver esse conhecimento, né? Um dos trabalhos desse ministério, que o Ministério Adora, é isso, né? Independente do grau, né, de conhecimento musical, a gente pode junto desenvolver esse trabalho, tá? Desenvolver essa musicalidade e tudo. Então, uh, através dessas aulas, né, que a gente tem dado, tanto aqui nas aulas abertas como nas aulas particulares. Se tiver interesse, é só me procurar no particular, tá? E é possível sim. Então, uma pessoa desafinada, é possível que ela se afine e consiga mudar, né? Isso é uma parte mais de musicalização, tá?
Quais os recursos que o regente tem disponível para auxiliar na regência? Se alguém levantar aí a mão, tá? Quiser falar, só me avisa, por favor. Eu não tô vendo se tiver uma mãozinha levantada aí, eu não consigo ver daqui, tá? Então vocês vão me falando aí. Se tiver qualquer dúvida, por favor, pare e a gente vai falar, vai discutir sobre a sua dúvida, tá? Então eu vou passando meio rapidinho, mas pode a qualquer momento vocês podem me interromper, tá bom? Então, recursos que a gente tem disponível para auxiliá-lo, né? O primeiro deles, né, que é meio que óbvio, é a voz, né? Então, para a gente cantar, a gente precisa ter a nossa voz. E a voz é composta de muitas coisas, não a gente vai falar hoje, mas a voz é uma coisa bem complexa até a gente chegar a ponto de cantar. A gente precisa de um trabalhar, né, nela, né? Regência manual, eu vou falar um pouquinho depois. É lá quando, né, na frente, como é a comunicação que o regente tem com a igreja, né? Então, se eu consigo, como a gente canta, sempre digo em uma só voz, em uníssono, né? Uníssono, a gente uma só voz cantando junto. Então, não pode, né? Não deveria, pelo menos, por exemplo, o som de um microfone muito alto. O que acontece? Fica a referência muito alta e a igreja acaba perdendo, né? Não, aí você vai escutar aquilo, parece que é só o regente que está cantando. Então, agora se ele consegue dominar a técnica, né, simples de regência, ele não precisa nem da voz, nem do microfone. Ele começa só no tom, tira o microfone e aí a gente canta junto. É dessa forma que eu faço, e eu acho que é a melhor forma, né? Porque a gente canta junto, parece uma só voz, não fica a referência alta de ninguém, né? Mas para isso a gente precisa ter desenvolver, né, junto com a igreja esse conhecimento. Então, não adianta também eu saber entender tudo sobre regência e não ensinar a igreja. E a igreja não vai conseguir me seguir e aí não vai ter a comunicação, né? Então, também o regente precisa ensinar a igreja a segui-lo, né? O seu estilo de regência. Expressão corporal é da forma que a gente se porta, né? Da forma que a gente está, os movimentos, né? A forma de olhar, a forma de se mexer, também diz muito, né? Sobre essa condução da adoração. Expressões, né? Expressões da face, né? Imagina se eu ficar com cara de mal o tempo todo, né? Cantando a alegria está no coração de quem já não faz sentido, né? Então eu tenho que estar, a alegria está no coração, né? Eu preciso demonstrar essa alegria, senão não faz sentido, né? Eu estou cantando sobre alegria e tô com cara né, ou com cara fechada, ou né? Ou não estou sorrindo, isso não faz sentido, né? Então se eu estou cantando sobre alegria, eu preciso estar alegre, né? Então ou um canto mais de consternação, aí eu não vou estar sorrindo, eu vou estar, né? Se eu estou falando da morte de Cristo, daquele momento, da cruz e tudo, eu não vou estar sorrindo, eu vou estar, né? Com a expressão que condiz com aquele momento, né? Informações verbais também, né? A gente pode usar algumas informações verbais a, a- durante a adoração, né? Posso comentar algumas sobre os hinos, eu posso falar, não, nesse momento a gente só vai cantar só duas estrofes, então a gente pode usar essa informação verbal, né, para auxiliar na condução. E também, como naquela outra parte, também é importante, que é uma ferramenta muito importante, que é momentos de aprendizado coletivo com toda a igreja e ou grupos menores, né? Então é muito bom quando você tem um grupo menor, que são os multiplicadores, e aí a gente tem um momento de aprendizado porque nem sempre a igreja toda consegue estar nesses momentos, né? Então precisa pelo menos as pessoas que têm mais afinidade, né, na adoração se juntarem para aprender juntos e na hora do culto multiplicar esse conhecimento e poder. Então mulheres ensinando as mulheres, então, né? Então os homens conseguem ensinar os homens ou pelo menos ter uma referência, né? No meio da igreja, boas referências para que você escute, né? E a música é muito isso, né? Então a gente sempre canta escutando outra pessoa. Então se a pessoa está cantando bem, a gente naturalmente segue, né? Segue a pessoa. Então por isso que é bom ter pessoas, né? Ser grupos, né? Mesmo que grupos menores na igreja, mas
com esse intuito de aprendizado, né, para através desse grupo menor ensinar a igreja inteira. Ou ter momentos, né, de adoração com toda a igreja, noites de louvor e tudo, isso é muito importante. Expressões, né, corporais do regente, como a gente se conduz, tá? Então isso é muito importante, vamos falar sobre isso. Então, primeiro, o regente deve se conduzir para o púlpito de forma firme e determinada, né? Então, eu não posso, imagina, se eu subo para o púlpito arrastando os pés, devagarzinho, né, sem objetivo. Então, eu preciso ter objetivo. E isso, se eu levantar, isso já faz muita, né, diz muito, né, sobre a nossa, sobre como a gente vai conduzir essa adoração. Então, eu já levanto e já vou, né, a passos largos, né, me conduzindo. Então, isso mostra também a minha determinação, né? Você tem apenas 10 segundos para a congregação decidir se vai te seguir ou não, né? Então, nos primeiros 10 segundos, né, em que você começa a se conduzir, então se você está lá inseguro, está falando baixinho, está tenso e tudo, a igreja, infelizmente, né, e não é só para a igreja, isso é para qualquer tipo. Se você for dar uma palestra em algum momento e você chega inseguro, você, né, esse momento aí, assim, a igreja não vai mais, né, no caso da igreja não vai mais te seguir, e sim vai tentar te ajudar, né? Então vai tentar cantar alto, vai tentar ou sobrepor sobre o regente para tentar ajudá-lo, né? Mas a ideia é o contrário. Então você tem que chegar determinado, sorrindo, né? Olhando, contato visual com as pessoas, né? Então isso diz muito. Então você só tem 10 segundos, né? Então já chegue de forma determinada, falando o necessário, né? E se conduzindo, né? De forma segura para a igreja. Então mantenha os braços próximos do corpo, né? Na mesma altura as pernas na mesma altura do ombro, né? Então isso é a postura, né? Uma postura reta, sem mão nos bolsos ou de braços cruzados, né? Então mantenha a postura, não se apoie no púlpito, né? Não coloque mãos no bolso, nem cruze os braços, né? Então sempre com o braço perto do corpo, movimentos pequenos, né? Sem muito movimentos grandes, né? Então a gente precisa ter essa postura contida, né? Nesse momento de adoração. E também com movimentos pequenos e discretos, né? Então eu falo muito com as mãos, mas sempre perto do corpo, movimentos pequenos, não movimentos espalhafatosos grandes, né? Também quanto à vestimenta diz muito, né? Sobre a gente, então a gente precisa ser discreto, tomar muito cuidado com mensagens na camiseta, às vezes tem até às vezes uma expressão ou um palavrão ou alguma coisa na igreja na camiseta em inglês, por exemplo, e às vezes tem pessoas que né, não sabe falar, mas usa aquela lá e se você, né, a pessoa que conhece, ou muito colorido, muito cheio de desenhos, né? Então, quando você for servir, não é isso, não digo só conduzir a adoração, mas tudo que a gente vai fazer, a gente precisa disso, né? Porque o foco, né, no culto de adoração é Deus. Então a gente precisa dessa descrição. E uma coisa eu aprendi desde pequeno, a gente tinha, né? A gente, quando era novo, não tinha aquelas condições de ter muitas trocas de roupa, né? Então a gente tinha geralmente aquela roupinha que ganhava para o Natal, né? Para as festas, então era aquela roupa que a gente usava para ir para a igreja, que era o que? A melhor que a gente tinha, né? E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa usar o melhor que a gente tem, né? A gente precisa, não digo que assim, não tenho roupa nova, eu não vou para a igreja, não. Mas é o melhor que eu tenho, então roupas limpas, né? Passadas. Às vezes eu pego a mesma roupa que eu vou trabalhar, está lá manchada e tudo e vou para, né? A gente precisa se preocupar com isso. Não estou dizendo que isso né, se eu tiver não estiver bem vestido, Deus não vai ouvir minhas preces, não vai aceitar minha adoração, sim. Mas, né, sempre faça o melhor, né? Em todos os momentos, né? Se você vai adorar Deus, faz o melhor que você pode, né? Use sempre o melhor que você tem, né? Para adoração a Deus. Continuando, expressões faciais. Eu tenho aqui essa foto, né? Que mostra, né, várias pessoas e cada um
demonstrando, né, nas expressões da face alguma coisa, né, algum sentimento, né? Então, né, pensando aí, o que que você acha que é essa primeira, né? O que que ela, se alguém quiser falar aí, o que que essa primeira tá na face dela, o que que ela tá sentindo? Vocês acham? Tá feliz. Tá feliz, né? Beleza, essa também. Então, agora essa daqui, segunda, você está dando para mim. Então essa de cima, Parece que tá espantada. tá espantada, parece, né? Agora o de baixo aqui, desprezo, desdenho, Tá né? desconfiado. É, meio desconfiado. Esse aqui do meio, o que que parece? No meio? É, o do meio. O do meio Que tá. Acho que ele tá perplexo. tá meio perplexo, é. Agora esse de cima aqui, esse que tem até traços orientais aqui, com o olhão arregalado, Rapaz, ele tá querendo ir embora, hein? tá querendo ir embora, tá Tá querendo assustado, sair né? correndo, tá espantado mesmo, ó. Ele vê alguma coisa que ele não, né? Agora a de baixo, a mulher de baixo, Ela não gostou. ela É, tá Ela parecendo até tá nojo, né? Alguma com coisa assim, repulsa. né? E a última aqui, não sei se é uma mulher ou se é um homem, mas parece ser uma mulher, né? Já tá com a cara de, né? De brava, de zangada, né? Aí a Eu gente acho que olhar, vamos ver tem agora com... que no próximo slide vai estar, né? O nome de cada, né? O que tá. Então a primeira traz felicidade, a segunda surpresa, o terceiro desprezo, esse do meio tristeza, o raiva. medo lá daquele que você falou que, né? Com o olhão arregalado, de baixo nojo, tô com nojo, a outra tá brava, né? Mostrando os dentes de brava. E a mesma coisa é a gente. Então as pessoas olhando pra gente, elas vão saber qual é o sentimento que a gente tá. Então se a gente estiver assustado, né? Tá meio, tá nervoso, você já fica com aquela cara meio de assustado, né? Ah, agora a primeira, se você olhar, se você estiver feliz, todas as pessoas vão ver que você tá feliz, né? E essa felicidade geralmente é contagiante. Então, ah, é muito bom se a gente usar principalmente essa primeira, né? Essa primeira feição que é a felicidade na condução da adoração. Então, sorriso sempre, né? Quando a gente estiver à frente, conduzindo a adoração, sempre sorrir. Então, sobrancelha levantada e um sorriso reverente, né? Sorriso simples, não precisa ser aquela cara de coringa, mas um sorriso, né? Um sorriso reverente, né? No rosto são essenciais, tá? Então uma cara amigável, né? Uma pessoa que você vê que ela tá de bem, ela assim, é gostoso olhar a pessoa que ela tá com uma cara amigável, né? Ou da mesma forma, se a pessoa tá brava, você, né, sai até de perto. Mas é isso, a gente precisa usar isso. Então, sorriso sempre. Então a expressão facial precisa ser condizente também com a mensagem passada pelo hino. Se eu estou falando de alegria, eu preciso estar sorrindo, né? Se eu estiver falando de agradecimento também, eu preciso, né? Então a maioria, a não ser que eu esteja falando, né, sobre a morte, por exemplo, né? Estou falando sobre a morte de Cristo, sobre cruz, né? Alguma coisa eu também vou ter que estar condizendo, né, com a mensagem, né, de adoração. Quando errar, faz cara de quem acertou, né? Né, eu erro muito, tá? Eu sempre erro. Domingo passado mesmo já dei umas erradas, né? E é isso, é natural, a gente vai errar, né? Mas se você errar e já dá abre aquele olhão, faz aquela cara de assustado, né? Se você se deixar, as pessoas vão perceber, né? E aí não tem jeito, né? Aí fica difícil. Agora, errou, continua, né? Faça um sorriso e às vezes você errou, mas às vezes a pessoa acha que é ela que errou, né? Porque você fez tão naturalmente, né? O sorriso continuou com a mesma cara e as pessoas falam, ixi, opa, eu acho que eu errei, né? E é justamente isso. Então, quando errar, faz cara de quem acertou, né? Não mude sua feição, porque a gente é normal. Eu sempre digo que o melhor lugar para a gente tá é quando a gente está entre irmãos, né? Então, o irmão não vai te julgar, não vai te, né? Então, mantenha né? Essa cara
né? De quem não errou, tranquilo. Erros acontecem, né? É normal. Mantenha sempre o contato visual por 3 segundos, né? Isso incentiva a participação da congregação. Então você está cantando, não se atenha só a olhar para a letra do cântico, mas olhe, né? 3 segundos em cada feição. Você vai olhando primeiro, vai olhando para os da frente, depois você vai um pouquinho mais para trás, olha para a segunda, terceira fileira, até onde seus olhos alcançarem, vai olhando, olho a olho, né? Sorrindo, né, para cada um. E para cada um que você olhar, solta um sorriso, sabe? Isso incentiva, né? As pessoas vão se sentir parte, né? Vão se sentir amparadas, né? E isso é muito importante. Isso incentiva a participação da igreja, né? Nessa adoração. E nunca fecha os olhos, né? Tem pessoas que acabam, né? E a música tem esse poder, né, de mexer com a nossa emoção, mas tem pessoas que se perdem em emoção, aí né? Você fecha o olho e não se esqueça, você está conduzindo a adoração, né? Como se você estivesse conduzindo um ônibus, né? Se você fechar o olho, ele cai na ribanceira. E a adoração é a mesma forma. Você fecha o olho, você se perder, né? Perder em emoções, né? Então a gente fala, o nosso culto é racional, né? Então a gente tem que estar. A emoção faz parte, mas a gente não pode deixar a emoção sobrepujar a nossa razão, né? Então nunca feche os olhos. Então mantenha o foco em Deus. Então o foco daquela adoração não sou eu. Eu estou pegando aquela adoração e estou oferecendo a Deus, né? O foco tem que ser sempre em Deus, né? Manter um entusiasmo, né? Então essa alegria, né? E no próximo que fala, não seja o termostato e não o termômetro. Então o que é o termômetro? É que você lá encosta lá, ele vai dizer qual que é, ele vai quantificar a temperatura. O termostato não, ele regula a temperatura. Então ele pode deixar mais quente ou deixar mais frio, né? E nós precisamos ser termostato. Então a gente precisa levantar a adoração, principalmente na entrada. É o que a gente usa muito, a entrada com muito, né, com cânticos alegres, né? E aí a gente vai diminuindo isso, diminuindo para a hora da ceia, aí já é uma hora mais, né, do pensamento, que a gente vai pensar na morte, vai pensar na ressurreição, mas então é mais contido, a mensagem, depois no final, a gente se levanta de novo, né? Então a gente precisa ser o termostato, precisa guiar e fazer essa cadência, né? Costurar essa cadência no culto, né? Então somos responsáveis por isso. E aí a gente vai falar um pouquinho padrão, né? A gente falou sobre regência. O que é regência manual, né? Então é uma comunicação, né? Uma forma de eu me comunicar com a igreja, tá? Então, quando eu vou lá, eu me conduzo, né? Estou à frente da igreja, e aí eu vou começar um cântico. Primeira coisa, eu não vou falar, pessoal, pessoal, vou começar. Não precisa. Você só faz isso, só levanta a mão, né? No que você levantar a mão, fala, ó, é a mesma coisa que falar, pessoal, ó, eu vou começar, né? Eu vou começar. Aí, logo depois, eu vou fazer a batida preparatória. Então eu seguro, pessoal, vou começar. Aí eu subo. No que eu desço, então a batida preparatória é justamente essa subida. Na descida eu vou começar a cantar. Então, grato Deus por me amar, sou grato por... Tá? Então eu vou levantar. Pessoal, vou começar, sem precisar falar, né? Então, ó, grato Deus, tá? Isso é então a batida preparatória. Depois eu vou fazer um padrão, um padrão binário. O que é um padrão binário? É 1, 2. A gente tem o estudo da música, né? Ela divide, né, as músicas em tempos, né? Então tem músicas que ela tem um padrão binário, que é 1, 2, tem música que é um padrão ternário, quaternário, que são 4 tempos, né? Um tempo forte, tempo fraco. Mas se a gente fosse falar hoje sobre isso, é algo um pouco mais técnico, né? Mas se a gente usar o padrão binário, que é 1, 2, eu faço isso, ó. 1, 2, 1, 2. Serve para qualquer cântico, seja ele rápido ou devagar, tá? Então, por quê? E não adianta, se eu fizer um padrão quaternário, usar regência clássica ou o que for, se a igreja não souber, né? A não ser que a igreja esteja, né? Você já ensinou a igreja o que é padrão binário, ternário, quaternário, a igreja entende, aí sim, né? Ou, por exemplo, se tem um coral, né? Que com a maioria das pessoas da igreja já então já entendem isso, você já ensinou sobre isso, aí tudo bem. Mas a princípio, né? Então, eu estou falando, né? Assim, o primeiro passo
para leigos, né? Que a maioria da igreja, infelizmente, a gente tem essa dificuldade no Brasil. Então, a maioria das pessoas não conhecem música muito profundamente sobre música, então a gente vai fazer esse padrão binário. São 2 tempos, 1, 2. E é um movimento constante, né? Ele diz o ritmo, né? Ele diz o tempo da música. Por exemplo, um exemplo que é muito fácil entender é o parabéns para você, ó. Parabéns para você nessa data querida. Então eu estou marcando o tempo com palmas, né? Ao invés de eu marcar o tempo com palmas, eu vou marcar com o tempo. Então, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, né? Então, isso é a marcação do tempo. Então, são cânticos mais rápidos. Quem está andando aí com tal peso sobre si? Ou, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar, tá? Então, independente do tempo do hino, ou qualquer ele, independente de qualquer fórmula de compasso, né, para quem conhece um pouco mais, a gente consegue usar o padrão binário. Isso é o começo, tá? Então, primeiro a gente vai, né, primeiro a gente vai aprender a andar para depois a gente correr, tá? Então, isso seria o começo. E não pense que é fácil, né? Isso para que você consiga usar isso, você vai ter que treinar na frente, principalmente na frente do espelho, né? Até que esse movimento das suas mãos fique tranquilo, fique fácil, né? Até que esse movimento fique natural, tá? Que não é uma coisa fácil, se você tentar, você vai ver, né? Então, o próximo movimento é o corte, né? É o corte. A gente tem um outro movimento também que eu vou falar junto, tá? Que é o da fermata. Então, fermata é aquele finalzinho do cântico do hino, que ele é um pouquinho, alguns segundos a mais, né? Então, cria em mim, ó Deus, não, coração. Nossa, eu cantei um cântico com. Tá vendo? Já errei. Mas, ó. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar, em minha alma salvar. Então eu posso segurar. Então, e aí esse é o fermato, eu seguro um pouquinho, né? Eu seguro. Então, no final sempre a gente pode segurar um pouquinho, né, do cântico, isso é natural. Segurou, então isso é uma fermata, eu seguro e depois eu corto. Esse é o corte, né? Pequeno, o movimento é simples e discreto, tá? Então, e aí eu ensino, pessoal, aí eu gosto de fazer isso quando eu vou dirigir uma congregação ou algum momento que eu preciso dirigir algum lugar que as pessoas não me conhecem, eu ensino isso, né? Eu falo ao pessoal, eu vou fazer isso, vou fazer o movimento inicial, eu vou fazer a batida preparatória, a gente vai começar a cantar, e aí eu vou fazendo, isso daqui é o tempo da música, vou mostrar, ó, isso aqui é o corte, ó, isso aqui é uma boquinha. Quando eu fecho a mão, todo mundo fecha a boca, tá? E aí eu pego uma música que ela é bem, que tem bastante corte, né? Que tem, eu posso segurar, eu uso muito aquela, deixa eu me lembrar, a começar em mim, quebra corações. Tá vendo? Eu consigo usei a fermata, usei o corte, e aí eu ensino essa música para eles, faço 2 vozes, né? Divido. Então eu ensino a minha forma. Então depois que eu ensinei isso, a igreja consegue me seguir. Aí a igreja presta mais atenção, olha para mim, para de olhar. Eu falo, ó, pessoal, ó, um olho no peixe, outro no gato. A letra tá lá, mas fique de olho em mim. Só dê uma olhadinha lá e já volta para mim. Porque, ó, né? E aí eu fico, às vezes eu paro no momento, quando eu estou ensinando, eu paro em algum momento, aí algum canta e aí ficam, né, sem graça porque não viram o meu comando, né? E é justamente isso. E aí você desenvolve isso. Então eu vou dando os comandos e corto e paro. Aí eu começo de novo. E aí as pessoas ficam atentas. Aí elas sabem que, né? Se elas não olharem e não prestarem atenção em mim, elas vão, né? Vão pagar mico, né? Se eu pensar assim, ou vai entrar onde não deve entrar, ou vai, né, parar onde não deve parar, e assim a gente cria uma coerência, tá? Então quando a gente canta sempre juntinho, já viu um coral bem ensaiado? Justamente todos começam e terminam exatamente no mesmo momento, né? Então se precisar fazer uma fermata, aumentar um pouquinho, baixar,
né? Assim, eu tenho alguns outros recursos também, né? Por exemplo, da intensidade, né? Do volume. Eu posso deixar, né, com movimentos mais largos, né? Eu posso aumentar os movimentos. Agora, com movimento menor, eu deixo o volume mais baixo e então a gente pode usar essa dinâmica também, né? Então, também do forte ou fraco. Então, se eu faço movimentos bruscos, por exemplo, a gente tem músicas quando fala de luta, por exemplo, soldados de Jesus, armados, atenção, são movimentos fortes, né? Então, são estacados, são movimentos destacados, né? A gente chama de staccato, né? Então, mas eu também tenho hinos, né? Então, que eu estou falando diretamente com Deus. Senhor, eu quero entrar. Então isso é muito mais, né? Então aí eu vou fazendo movimentos, né? Mais suaves, né? Então isso é a comunicação. Se a igreja conhece a mudança de estrofe também, né? Eu posso, no momento eu posso fazer, eu posso usar, né? A mão esquerda uma das coisas que eu posso usar na mão esquerda, como eu faço a regência aqui, eu posso, tô indo para a segunda estrofe, eu tô indo para a terceira estrofe, né? Outra coisa que eu posso fazer com a mão esquerda é dar entrada. Então tem momentos que entre os homens, tem um momento que dá entrada e eu vou aqui, e aí a hora que vai as mulheres entrar, eu posso, né, fazer a entrada das mulheres, aí eu dou a entrada dos homens, aí eu dou a entrada, né? Então isso funciona muito no coral, mas eu consigo aplicar isso na igreja também, tá? Mas para isso acontecer, eu também preciso tá craque nisso, né? Tá, eu acho que foi todos, né? Mudança de estrofe e tudo. Então, tá, vocês entenderam, né? Se tiver dúvida, depois a gente fala sobre isso, tá? Mas isso é basicamente o que os padrões, é um padrão simples de regência, tá? É o primeiro passo. Depois a gente pode colocar mais elementos nisso e deixar mais complicado, mas não adianta eu complicar se a igreja, né, não sabe, né, o que eu vou fazer, complicar se a igreja não entendeu e tudo. A gente pode, né, mas isso aí é o básico, né? A gente pode também usar informações verbais, então as informações verbais devem ser feitas com boa dicção, devagar, se possível repetindo algumas vezes e somente o necessário. Tá? Se você está dirigindo a adoração, você está cantando, então o seu foco é cantar, não é falar, tá? Então tem muitos, infelizmente, que vai fazer a regência e começa a querer falar sobre o cântico o tempo todo, né? E aí dá uma mensagem em cada cântico, esse cântico fala sobre isso, não sei o quê, não sei o... Então a gente precisa evitar isso, tá? Então a gente está lá para dirigir o louvor. Alguns momentos é importante e até necessário, né? Falar algumas coisas mais simples, né? Você pode, né, dar ênfase, irmãos, prestem atenção nessa mensagem desse coro, porque diz, né, faz a mensagem que foi acabada né, depois da mensagem, então preste atenção. Então você pode falar algumas coisas, mas, né, lembre-se, você não é o pregador, né, tá escrito aqui, lembre-se, você não é pregador, e não seja um showman. Né? Não sei se eu já vi isso, alguns regentes, e está cantando, grato Deus por me amar, sou grato, vamos lá, sou grato por me abençoar. E vai narrando, antes de cantar, vai narrando as frases, e vai gritando, mais forte e tal. Não, a gente então não seja um showman, né? Então dirija, então a gente precisa aparecer o mínimo possível, falar o mínimo possível, e sim, por isso que a gente usa essa regência manual, que é a forma da gente se comunicar com a igreja, né? E de forma, né, que não. Aí a gente não precisa falar mais ou se expor mais do que o necessário. E aí a gente já está chegando no final, né? A gente vai falar sobre regente, ministro de louvor, né? As duas formas são corretas de falar, eu sou regente ou sou ministro de louvor, versus o puxador de cânticos, né? Eu já fui um puxador de cântico, né? E sei que o que são os puxadores de cânticos? São aquelas pessoas que não se dedicam, né? E que fazem na hora. E aí vamos ver um comparativo sobre isso. O que acontece, né, com o regente, né? Que é aquela pessoa que se dedica, que no aprendizado e tudo, e a pessoa que não se dedica, que vai lá 5 minutos antes de começar, escolhe alguns cânticos que mais gosta e, né? E, e canta. E aí o regente, né? Então a gente vai falar o regente na hora da preparação, né?
o regente ora, pede discernimento a Deus para escolher os cânticos, né? Então, isso na preparação. E o puxador? Já tem experiência. Na hora sempre dá certo, né? Então não está nem preocupado. O regente escolhe os cânticos de acordo com a necessidade, né? O puxador ele escolhe os cânticos que mais gosta, né? Então ele tem lá alguns que ele gosta, ele só vai cantar aqueles. E o regente não, ele vai procurar aprender mais, né? Ter um repertório maior para adequar cada cântico ou cânticos diferentes, não repetir, né? Não ser repetitivo, né? O regente começa a escolha assim que sabe que está escalado. Então, se eu estou escalado para o próximo domingo, eu já começo, né? Nessa segunda, eu já começo a me preparar, né? E o puxador escolhe os cânticos 10 minutos antes do culto iniciar, né? E eu já fiz isso muitas vezes, tá? E a gente precisa fazer, e a gente precisa se cuidar, tomar cuidado com isso, né? E na hora do culto, né, o regente está com tudo preparado antes, slides, inários, lista, ordem, microfones. E o puxador está sempre correndo e muitas vezes se perde ou se confunde. O regente é conduzido pelo Espírito. O, o, o puxador é conduzido pelas circunstâncias. O regente conduz a igreja em adoração. O puxador canta uma série de músicas. O regente reavalia-se, recicla-se constantemente. O puxador raramente muda seu estilo e forma de conduzir, né? Então é bem claro. Então se a gente não se prepara, é isso que acontece, né? Então deixa eu interromper aqui né? Então é justamente isso, né? A gente precisa ter esse cuidado, né? De ser realmente a gente precisa ser regente, não puxador, né? A gente ser puxador de cânticos, né? Deixa eu só fechar aqui. Vindo aqui. Alguém gostaria de comentar, né? De falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, complementar. Vocês fiquem à vontade. A gente tem alguns minutos aí para que a gente possa conversar, né? Bater um papo sobre isso daí. Alguém? Realmente a aula foi muito proveitosa para mim e foi muito objetiva, porque realmente no domingo eu tô escalado para fazer para conduzir os cânticos, né? E não é uma tarefa fácil para mim, porque eu já comecei ontem mesmo, me preparando e buscando e pedindo a Deus, né? E buscando acertar, porque eu também tenho muita dificuldade com o computador. E aí tive que escolher os cânticos aqui, não estava sabendo fazer a organização, né, como diz o irmão aí, o TI do computador, né? Aham. Então é complicado. E graças a Deus, né, hoje já fiz, a minha listinha está aqui, graças a Deus. Aí, ó, tá Né? vendo? Inclusive o primeiro cântico é Grato Deus, né? Pois é. E, e aproveitei aquela lista que o irmão me mandou, né? Para poder, né, Isso. escolher aí a intensidade do som, a característica dos hinos para começar e a característica dos hinos ali depois, né? Eu vou colocar os hinos contemplativos de contemplação, né? Para a gente na segunda parte, que E aí já é a celebração e ceia, já é contemplação. a coleta e já é a pregação. Então já ficou assim decidido. Eu acho que o Senhor Deus vai gostar. Eu acho. Amém, amém. E é isso mesmo. Tudo é para É, Ele. Então, é. E assim, nós temos limitações, um mais, outros menos, né? Mas quando a gente se prepara, né? Então, quando a gente vai lá, a gente está preparado. E aí, geralmente dá tudo certo, né? E é isso que Deus espera. E a gente às vezes tem esse pensamento de que, ah, não, Deus vai aceitar, né? Eu sou meio desafinadinho, faço, né? Desse jeito vai aceitar, ele aceita, né? Desde que seja o melhor, né? Então, se é o melhor que você tem para oferecer, ele vai aceitar. Mas se você pode ainda melhorar, né? Então pense nisso, né? Então se a gente pode melhorar, é isso que a gente está fazendo, aprendendo um pouco mais, né? Para que a gente possa fazer da melhor forma, né? Porque a gente está fazendo para Deus. Alguém mais quer comentar?
Ô, Marcão, achei excelente a hora que Fala aí. você. Ontem eu fiquei te esperando, viu? Ficou me esperando? Fiquei. Não, não tem problema não, porque eu também Não, tá. Minha voz ainda não tá boa, você tá vendo, mas né? eu acho que então Ainda não, ainda não tá legal. a gente acabou se, eu Não, acabei, mas depois desculpa. eu. Vamos, Não, não, mas não, mas é que me lembra depois. sempre É uns que 10 depois eu. minutos antes, porque eu sou meio atrapalhado, viu? Não, mas aqui, sabe o que eu acho que aconteceu? É que quando você Ah, mandou a mensagem, eu dei só um joinha do tipo, ok, aham, combinado. Eu acho que você pensou que fosse ok, entendi, aham. mas Acho que eu não na tenho muita próxima vez eu firmeza, mando por não. escrito. Mas vamos. Mas mal querer falar não é sobre isso, não, né? Achei excelente a sua colocação sobre a questão de dom e talento, né? Porque semana passada, assim, essa colocação sua, ela vai totalmente coerente com o Kant, né? Porque a Aham, função do Kant, né, a função do Ministério Adore, da Arca, da Academia de Regentes, do Kant, do Worship Institute que você participou, esse eu nem aham, sabia que existia na época, é aham. justamente desenvolver talento, né? Correto, correto. Eu tive uma conversa com um irmão de uma congregação faz mais ou menos uma semana mesmo. E a congregação lá tá tendo problemas com irmãos que cantam fora do tom, desafinado, né? Aí eu comentei com ele, falei assim, anima o irmão para ir no cante, fala pro irmão procurar. Aí o que ele me disse? Olha a resposta. A gente tem que orar para Deus nos enviar homens que entendem de música. Aham. Aí eu falei com ele, falei assim, gente, quem tem o dom, ótimo. Quem tem Aham. um dom vai ter menos trabalho, mas dá para desenvolver o talento na pessoa. E eu achei muito, muito importante você ter colocado isso, né? Essa questão do talento, porque muita gente, tem muita igreja que bloqueia irmãos que querem servir na música, que querem aprender de música, baseado nessa questão do dom. Então eu escuto isso Aham. direto, o irmão tem um dom, o irmão tem um dom, o irmão tem um dom. Toda vez que alguém fala isso pra mim, eu falo, ó, não, eu não tenho dom, eu tenho talento, porque eu não nasci Aham. sabendo cantar, não. Isso, exatamente. E é justamente a nossa. Então, esses momentos, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é isso, né? A gente precisa desenvolver. Então, uns mais, outros menos, né? Então, uns têm mais conhecimento, começaram mais cedo, tiveram a musicalização já de berço, né? Como foi meu caso. E aí eu fui, lógico que se eu tivesse ficado só nisso, né? Talvez eu não estaria no patamar que eu estou hoje. Por quê? Eu fui lá, fui fazer canto lírico, eu fui estudar, ultimamente eu fiz pedagogia vocal, ciências da voz. Então por quê? Porque eu estou buscando conhecimento. Então, a minha meta, o meu objetivo é ensinar. Né? Então, eu tenho que buscar, se eu quero ensinar, tenho que buscar o conhecimento para ensinar. Se eu quero só adorar, né? Eu quero adorar, mas eu preciso buscar o conhecimento para que eu possa ter segurança na adoração, porque eu possa conduzir a igreja em adoração, né? E é isso, é justamente isso. A gente precisa pensar muito nisso, né? E é isso, a gente tem muita desculpa. Não, não, não tenho dom, não. Né? É verdade. Eu conheci pessoas que não tinham o dom, né? E eram desafinados de pai e mãe. Conheço pessoas, né? Que eram desafinados, mas é, 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 se quiseram, né, ir atrás e buscaram e hoje em dia são afinados e dirigem louvor na igreja e tudo. Então, pessoas que cantam muito bem hoje, mas é isso. Se eu quiser ficar onde eu tô, né, não fizer nada para mudar isso, não adianta, né? Mais alguém quer comentar? Vou comentar mais um pouco. Tá. Uma coisa que eu gostaria de ter falado é que eu assim estou participando mais agora, estou conhecendo mais agora, e eu sou realmente uma pedra bruta aí com relação talento, dom de música. Eu sempre, na música, eu sempre me esforço muito, e às vezes com poucos resultados, mas eu quero gostar, eu quero aprender, né? Eu tenho perseguido assim essa questão, essa área. E eu acho que eu vou gostar muito de louvar o Senhor, me ouvindo daqui uns tempos, mas ainda Certeza. estou custando a me ouvir ainda, eu estou me achando ainda bem complicado ainda, mas eu acho que eu vou gostar daqui a um tempo.
Não, vai sim. O Evandir é um dos alunos, né? Que a gente tem aulas particulares, né? Então o Evandir é um dos alunos mais dedicados aí. Se Deus quiser, vai dar certo sim. A gente vai chegar longe. Alguém mais que quer comentar? Marcão, eu tive uns feedbacks bem positivos do Evandi, tá? É? Tá Eu vendo, tive uns Evandir? feedbacks. E até esse negócio dele mostrando a planilha ali, você vê que ele, Não, ele é que ele, dedicado, né? que ele tá aproveitando o Kant, viu? Tá Ele tá mesmo. aproveitando. Teve Aham. uma hora lá que o Rosenberg lá chamou os irmãos para ler uma partitura lá, falar as notas musicais, e ele falou tudo certinho, Aí, ó. cantando, É. cantando. Tô falando, é dos meus alunos mais dedicados aí. A gente tá lá toda semana fazendo aula junto aí. Mais alguém? Se não, se não tem mais ninguém quer perguntar mais nada, a gente vai encerrando por aqui. Também já chegou, já passamos 10 minutos. Ô, Menaldo, Oi, deixa eu falar só uma coisinha aqui antes de fale. terminar. Né? Tudo isso que os irmãos falou aí, glória a Deus, né? Amém. Nem Amém. uma honra para mim, glória a Não, Deus. Eu tô toda glória e honra é usando o para que Ele. Deus já fez, né? Mas a gente precisa ser, né, instrumentos, né? Então, e assim, e a gente a adoração, a única adoração é a Deus, mas a gente também, nós somos dignos de louvor, né? De louvar, elogio, né? Então eu posso te louvar, te elogiar, né, pelo seu bom trabalho, e é isso que a gente precisa, né, ser digno, né, desse louvor, eh, desse elogio, né? Então é isso, a gente precisa se sobressaltar nisso. Então ser dedicado. Amém. E parabéns pela sua dedicação. Sim, é uma maneira até de honrar, né, o irmão, né, Menor? É isso aí mesmo. De honrar o irmão e incentivar, né, para estar E a cada dia gente melhor. e é feliz, a gente fica feliz, né, pelo nosso trabalho, né? Tá dando certo e tá trazendo frutos, é muito, né, eu fico muito feliz, né, quando alguém fala, ó, você me ensinou isso e tal, e hoje nossa, eu fico, né, muito muito satisfeito, né, por porque eu pude ser um instrumento, né, de Deus para honra e glória dele, né? É, isso é muito legal. Teve uma vez, eu vou contar um negócio breve aqui do Menaldo, acho que Aham. ele nem sabe disso. Um dia a gente estava no Ere Cristo aqui em Campinas, aí eu estava começando a ajudar a igreja no louvor, e ele cantou, tipo, segunda voz comigo. Eu falei, nossa, que honra, meu. O Menaldo me ajudando ali, eu tentando, e ele fez, tipo, segunda voz junto comigo. Falei, olha que honra. Então, isso é muito legal. Então, isso é muito importante pra gente. Obrigado, viu, Menaldo, pelo trabalho, pela aula. Que Deus abençoe e que Deus seja sempre louvado. Amém. Eu que agradeço a todos aí. Então, um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus. Deus quiser, semana que vem ou na outra a gente tá de volta aí, tá junto de novo. Então, qualquer Beleza, dúvida, qualquer Marcão. coisa, me Obrigado. chamem aí no particular que eu vou ter prazer em respondê-los. Boa noite. Boa noite. Falou, boa Amém. Boa noite, noite. mano. Boa noite a Amém. todos. Fiquem com Boa Deus Deus. noite. abençoe a Tchau, tchau. todos. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Rinaldo. Eu que agradeço.